De volta com o programa Fala Doutor. Converso hoje com o Dr. Augusto Gonçalves, da Ressonar Imagens Médicas. Está falando aqui sobre infertilidade. No primeiro bloco, uma verdadeira aula, né, sobre os problemas que acometem o casal. Agora, doutor, para poder saber qual é o problema, é preciso fazer um exame, né? Perfeitamente. Então, é preciso fazer, às vezes, mais de um exame, Afonso. Uhum. Por exemplo, o homem, ele precisa fazer alguns exames e as mulheres também. O homem, ele vai precisar fazer uma rotina de exames de sangue, exames de rotina, para ver se tem diabetes ou se tem colesterol, triglicérides alto, para dar uma geral na bioquímica do homem. Porque uma das causas que pode causar infertilidade também é os diabetes controlado. Diabetes controlado. Então, a gente precisa fazer esses exames para tentar detectar isso. Agora, o homem tem dois exames muito importantes no homem, que é o espermograma, né? Então, coleta-se o esperma do homem e analisa a qualidade desse espermatozoide. Esse exame é feito num laboratório de análises clínicas. Então, nesse exame vai a contagem de espermatozoide, vai ver a mobilidade do espermatozoide, vai ver a direção do espermatozoide, tudo com o intuito de ver se esse espermatozoide está bom, se o esperma do homem está bom. Outro exame importante para o homem é um ultrassom do testículo. Porque esse ultrassom do testículo nós vamos ver se existe a varicocele, que é uma causa também. Se essa varicocele for uma varicocele acentuada, tem que tratar essa varicocele antes, cirurgicamente. Então, trata-se a varicocele e pode resolver o problema da infertilidade. Nas mulheres, existem exames mais complexos. Então, a propedêutica, os exames das mulheres começam com ultrassom simples, para a gente examinar o útero e os ovários, né? Porque muitas mulheres inférteis, elas têm problemas na má formação do útero. Às vezes são úteros rudimentares, úteros pequenos, úteros infantis, úteros que têm deformidade na sua formação, que não conseguem engravidar. O ultrassom dá uma ideia sobre isso. Uhum. Outro exame extremamente importante, que a gente pode falar dele também, e existe as mulheres não entendem bem esse exame, que é um exame que a gente faz através do raio-x. Sim. A gente introduz um contraste dentro do colo do útero, e nós vamos introduzir esse contraste e nós vamos estudar o caminho do espermatozoide. Porque o caminho do espermatozoide, para ocorrer a fecundação, ele tem que estar livre. Então, esse exame é um exame feito pelo radiologista, a gente injeta o contraste e vai radiografando. E nós vamos ver se as trompas estão permeáveis. Então, um exame extremamente importante, esse exame da histerosalpingografia. Que nome? Histerosalpingografia? Histerosalpingografia. Aprendi de primeira. E outra coisa, foi até bom você falar isso, porque o nome é esquisito e existe uma mística do exame também, de que o exame é um exame terrível, é um exame doloroso, e a mulher chega para fazer esse exame, Afonso, apavorada. Então as mulheres chegam lá assim, doutor, vai doer, vai doer, vai doer. E o que acontece? Na verdade, ele é um exame que realmente você manipula o útero, coloca um contraste lá, né? E esse exame, ele tem um pequeno desconforto, que é uma cólica. Só que é um exame que a gente tem que fazer lá na IMED, que a gente faz esse exame, a gente treina todo mundo, o médico radiologista, para explicar o procedimento, para fazer o exame, porque a mulher, ela está numa situação muito sensível, muito sensível. Então, se a gente chega lá e faz o exame de uma forma intempestiva, então, esse exame, a mulher tem que saber que ele tem um pequeno desconforto, mas não é nada de como as mulheres chegam lá. Apavorada com o exame, tem mulheres que não fazem esse exame com medo de muita dor, querendo anestesista e querendo sedação, e não tem necessidade nenhuma, porque o exame é rápido, né, e traz esse pequeno desconforto. O que prejudica o exame é mais a ansiedade, o estresse do que o próprio exame. Na sua literatura médica, doutor Augusto, o senhor já deve ter conhecido o exame de urografia excretora. Urografia excretora. O senhor é novo, mas deve ter participado, deve ter visto. Eu já fiz esse exame. É uma tortura medieval. Medieval. Né, para poder ver a pedra no rim. Né? Hoje em dia, com a Ressonar, não existe nada disso mais, né? Engraçado você falou, Afonso.
A urografia excretora hoje praticamente é um exame que a gente não realiza mais. Eu não sou tão novo assim, eu gostei de você falou, você é muito novo, mas eu não sou muito novo, mas eu já fiz muito urografia excretora na época de residência, lá nos primeiros anos que eu trabalhei na Santa Casa, e realmente o exame era um exame meio apertava, colocava uma cinta no paciente. Hoje, com o ultrassom, com a evolução do ultrassom, com a evolução da tomografia, a gente lança muito pouco mão da urografia excretora. O contraste que se aplicava, o médico tinha que ficar do lado com o antídoto. Eu sempre quer não, se o coração parar, eu já aplico logo aqui. Não, pois é. Então hoje era meio torturante, né? Não, aí, hoje o que aconteceu? Houve uma evolução muito grande do contraste. Os contrastes hoje praticamente não dão sintomas. Os contrastes hoje, eles estão, a solubilidade, quer dizer, quando ele mistura com o sangue, ele não provoca reação alérgica. É muito tranquilo a utilização do contraste. Agora, a histerosalpingografia, ele é um exame, esse que para a gente estudar a permeabilidade das trompas, sim, que ele é realizado mais ou menos como antigamente, mas só que houve uma evolução na realização, que hoje a gente usa um pequeno catéter para realizar esse exame e a gente não pinça mais o colo do útero. Sei. Então, antigamente esse exame doía porque pinçava o colo do útero. E a hora que pinça o colo do útero, doía. Hoje não, a gente coloca um pequeno catéter no colo do útero, injeta o contraste e o exame ele é muito mais tranquilo, ele é muito menos doloroso, né? E tem hora que a pessoa já acabou o exame, era só isso? Então, houve essa evolução também na histerosalpingografia. Doutor, já tem perguntas aqui. A Cláudia Viana, do bairro Funcionários, ela quer saber. Boa noite, boa noite, Cláudia. A infertilidade é genética? Pergunto porque uma tia não conseguiu ter filhos, uma prima também não, e agora outra prima não está conseguindo. Pode ser problema familiar? Boa pergunta, Cláudia. Obrigado pela participação. A genética, quando a gente fala doença genética, ela está relacionada com o gene, né? Então, assim, isso teria uma predisposição genética. Mas eu gostei mais quando você falou, tem uma tendência familiar. Uma tendência familiar. Porque essa tendência familiar, na mulher, tem um problema no desenvolvimento do útero. Né? Então, quando tem útero mal formado, o útero é mal formado, que a gente forma o útero fica pequenininho e forma dois pedaços ao invés de um só, ou o útero é muito pequeno, isso sim tem uma predisposição familiar. Mas não existe um problema genético, isso não está ligado a um cromossoma, não. Agora, uma coisa importante, algumas doenças genéticas, elas vêm acompanhado com má formação do sistema gênito-urinário. Sim. Tanto problema de bexiga, rim, como também do útero. Né? Então, existem algumas doenças que, junto com a síndrome, você pode ter problema. Como, por exemplo, síndrome de Turner, que é um defeito no gene, né, que pode levar a uma má formação do útero, de ovário e de trompa. O Júlio Nascimento, lá do Major Prates. Boa noite, Afonso, doutor Augusto. Boa noite, Júlio. O exame de espermograma é muito caro? Como é realizado? Muito bem, Júlio. Boa pergunta. Né? Assim, o espermograma, ele não é um exame caro, não. Esse exame é um exame realizado no laboratório, né? Então o custo dele não é proibitivo. E a outra coisa, a maioria dos convênios cobre esse exame. Até a rede pública também cobre esse exame quando tem a indicação. Então, esse exame, o homem coleta o espermatozoide, o homem fica em abstinência sexual durante uns 3 dias, antes da coleta do exame. Então, ele vai ao laboratório, coleta esse exame, né, coloca num pequeno frascozinho, né, e esse frasco, ele tem que ser examinado dentro das próximas 2 ou 3 horas. Então, não pode colher o exame e levar esse exame 4, 5 horas depois, não. Porque isso aí atrapalha na análise da quantidade e da morfologia e do exame. Então, esse exame, normalmente, ele é colhido no laboratório. Então, o paciente faz a abstinência sexual durante os 3 anos, vai no laboratório, vai lá no banheiro, ele próprio, assim, colhe esse exame, coloca no frasquinho e leva para ser examinado, que a gente chama um exame quase que a fresco. Ele é examinado rapidamente. É 5 judeu
Batendo no ateu. É isso aí. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, o senhor já abordou o tema, mas a Ana Maria do Esplanada. Boa noite, doutores. Doutor aqui, o Augusto. Quando se preocupar com a infertilidade? Quando se preocupar com a infertilidade? A infertilidade, como você falou, é um tema da sociedade, desde que a sociedade existe, que, na verdade, o filho é ele que vem completar. A gente tem essa sensação de completude do casal quando se tem um filho, né? Então, muitos casais, às vezes, numa relação, não conseguem o filho e ficam achando que a relação está incompleta por causa disso. Então, a preocupação com infertilidade é quando isso traz esse desconforto para o casal. Então, traz um desconforto muito grande, tanto o homem e a mulher quer ter esse filho, às vezes problemas de relacionamentos porque não consegue engravidar, né? Então, por isso que é importante. A preocupação, ela se dá quando esse casal não consegue concretizar esse sonho dessa gravidez. Doutor Augusto, tem mais aqui, chegando mais perguntas. Esse aqui eu acho assim, quais os sintomas de uma pessoa que não pode engravidar? A Verônica do Maracanã. Sintomas, né? Que a pessoa... É uma pergunta que parece simples, mas ela é muito profunda. Então... Porque, na verdade... Desculpa, na verdade, Verônica, você falou uma coisa extremamente importante, pelo seguinte, porque ela não traz um sintoma específico. Por exemplo, o homem às vezes tem uma varicocele importante e não tem dor testicular, não tem nada. Tá certo? A mulher, por exemplo, ela fica achando que essa cólica durante a menstruação é normal e não procura médico por causa disso. E ela pode estar com endometriose. Tá certo? Então, os sintomas para a infertilidade pode variar de nada, o paciente não sentir absolutamente nada e negligenciar as causas deixar por isso mesmo as causas da infertilidade, ou podem ser sintomas que estão levando a endometriose e a pessoa não se atenta para isso. Bem, está na hora de mais um intervalo. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna dando sequência, né, a este programa que nós estamos falando aqui sobre a campanha do Grupo Ressonar, Pílulas de Saúde, abordando o tema do mês de junho, Junho Cinza, mês de conscientização sobre a infertilidade. A gente volta já já, aguarde.